E o nosso bate-papo hoje será com o Oscar Valente, que é juiz de direito, juiz federal, né? Doutor em direito, professor e um dos especialistas aí que tem buscado entender, capacitar e auxiliar as instituições aí na implementação de LGPD. Doutor Oscar Valente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez por contribuir com o nosso conteúdo aí disponibilizado no YouTube do Judiciário Exponencial. Uma honra contar com a sua presença, principalmente por tratar deste tema tão interessante, tão importante, que é a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados pelas nossas instituições, né? A gente vê aí o grande desafio nessa nova era dos dados, de tratar os dados, de proteger os dados, a segurança da informação. Na verdade, esses dois temas, LGPD e segurança da informação, que são diferentes, estão entre as principais prioridades de 100% das instituições para o ano de 2021. Então, a gente tem aí uma jornada bem interessante para se tratar deste tema. Então, eu lhe agradeço mais uma vez por aceitar o convite, por vir conversar um pouco sobre esse tema tão importante quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. Seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado, eu que agradeço o convite. Piccoli, eu acompanho já há muito tempo o Judiciário Exponencial, tenho acompanhado sempre os eventos. Infelizmente, nessa correria do dia a dia, nem sempre eu consigo acompanhar ao vivo, mas eu tenho visto tudo que é feito. Inclusive, estava vendo agora no começo da tarde um evento sobre dados também, né? E hoje, com esse isolamento que nós estamos aí há mais de um ano e essa virtualização de tudo, o trabalho remoto, o próprio judiciário, prestando todo o seu serviço de forma virtual, a importância aí de proteção de dados, segurança da informação, e acrescento um outro tema que está relacionado a isso, que é a inteligência artificial, cresceu de forma exponencial nesses últimos 13 ou 14 meses. Muito bem, então vamos conversar um pouco esse tema. A gente vai lhe passar a palavra para fazer essa abordagem inicial, depois a gente vai trocar uma ideia, tem algumas perguntas para lhe fazer aí, mas na sequência da sua apresentação inicial. Já fica com a palavra, então, para a gente dar início a esse vídeo. Bom, a aplicação da LGPD no setor público, e principalmente no judiciário, nós temos enfrentado dificuldades que têm sido comuns aí a todos os setores, né? Porque o Brasil, na aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, seguiu o modelo da Europa, da União Europeia, que é o modelo usado pela grande maioria dos países que têm leis de proteção de dados, que é uma norma geral que se aplica a todos os setores, público e privado, por atividades de tratamento realizadas por pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente de exercer atividade empresarial ou não, independentemente de ter ou não objetivo de lucro, se as atividades de tratamento são atividades fim ou meio, se são feitas de forma incidental, se é o principal objeto de atividade do controlador ou não, a LGPD se aplica a todos. E aí começa a grande dificuldade, que é de termos uma lei que traz normas gerais, é uma lei relativamente pequena, né, porque a parte de conteúdo não tem nem 60 artigos, são questões novas que o Brasil não tinha uma cultura anterior de normas de proteção de dados, apesar de nós termos regras esparsas na legislação há mais de 30 anos, desde o Código de Defesa do Consumidor. Isso era feito de uma forma não sistematizada, não se aplicavam dispositivos de proteção de dados em conjunto com a defesa da privacidade, por exemplo. Então, na prática, a gente não tinha no Brasil esse respeito aos dados pessoais, era basicamente uma terra sem lei. O Marco Civil da Internet de 2014 melhorou um pouco essa questão, mas ainda assim foi insuficiente, e até porque não era lei específica e adequada para a proteção e para regular a atividade de tratamento de dados pessoais. E a LGPD veio para suprir essa lacuna, só que veio como uma lei geral, com princípios de extrema importância que precisam ser compreendidos, com fundamentos também novos, com um glossário no artigo 5º com
a grande maioria dos conceitos também não eram conhecidas do setor público, principalmente, né? Parte do setor privado já tinha conhecimento, principalmente de empresas estrangeiras. Hoje, quem atuava no exterior já tinha se adequado a leis estrangeiras de proteção de dados, mas o setor público, para o setor público, isso é algo 100% novo, então praticamente se começou do zero. E esse período de 2 anos, né, aproximadamente 2 anos da vacatio legis, né, entre a publicação da LGPD e a entrada em vigor, em 18 de outubro de 2020, de setembro, melhor dizendo, acabou sendo insuficiente, não foi aproveitado, até porque o ano de 2020 nós tivemos a complicação aí das medidas de isolamento social, o que dificultou bastante essa adequação LGPD. E, especificamente para o setor público, a LGPD, além de tudo, né, ela tem 7 artigos específicos, ali entre os artigos 23 e 30, 28 foi vetado, melhor dizendo, então são 7 artigos específicos do setor público, que basicamente enquadram todas as pessoas da administração pública direta e indireta na LGPD, faz a ressalva ali das atividades de tratamento, do desempenho das atividades e da finalidade pública dessas pessoas jurídicas de direito público, e isso trouxe muitas dificuldades, porque, como eu falei, a gente não tinha uma experiência prévia nesse assunto e, na prática, começamos do zero e mais, né? Como, voltando a esse ponto da LGPD ser uma lei geral, trouxe essa maior dificuldade de nós termos que partir de fundamentos, princípios, regras gerais e trazer todas essas regras e compatibilizar com outras normas de direito administrativo, direito constitucional, enfim, outras normas de direito público, como a Lei de Acesso à Informação, para entender de que forma nós temos que adequar a LGPD no Poder Judiciário, e o que ainda não se concretizou até hoje, né? Nós temos já, o CNJ já teve um certo protagonismo desde 2020, né, quando foi a recomendação número 73, no final do ano passado aprovou a resolução 363 de 2021, que foi publicada no início desse ano de 2021, mas ainda dentro do setor público, né, o que eu tenho visto é que nós temos normas diferentes e adaptações diferentes da LGPD. Né, o Executivo, isso tem sido feito pela Secretaria do Governo Digital, que tem um guia de boas práticas, tem diversos guias operacionais e atos específicos, até o Legislativo tem atos separados, né, o Senado editou a sua política institucional de proteção de dados pessoais, a Câmara dos Deputados também tem o seu próprio ato de adequação à LGPD, e dentro dos tribunais, seja estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e militares, nós temos atos já tratando a LGPD de forma diferente, aí o que nos leva a um número maior de dificuldade e desafios para a adaptação à lei. Aí nós temos vários pontos ainda que precisam ser realizados, né, com o mapeamento dos dados pessoais. Hoje, o judiciário brasileiro trabalha com um número gigantesco de dados pessoais. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 80 milhões de processos de tramitação, fazendo um número assim muito por alto. É claro que muitas partes vão se repetir, mas partindo do pressuposto que cada processo tem pelo menos 2 pessoas litigando, e a gente vai envolver outras pessoas ali que vão fornecer eventualmente dados pessoais, como advogados, testemunhas, peritos. Facilmente aí a gente pode chegar num número aí, mesmo que falando por alto, de 130, 140 milhões de pessoas fornecendo dados pessoais em processos judiciais, o que basicamente aí é toda a população adulta do Brasil. No ano passado, com o auxílio emergencial, aí nós tivemos praticamente 1/3 da população brasileira pediu o benefício, que foi concedido para um pouco mais da metade. Então, também houve, de novo, uma grande judicialização com fornecimento de dados pessoais, o que traz preocupações, porque hoje quase 100% dos processos novos que ingressam no judiciário são eletrônicos, né? E trazendo
os processos judiciais para o meio virtual, para a rede, isso também aumenta as vulnerabilidades. Infelizmente, os ataques chegaram ao judiciário no ano passado. Nós tivemos situações mais graves aí de ataque ao Superior Tribunal de Justiça. Agora, em 2021, também a situação mais grave no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No ano passado, também, até a questão de segurança não foi muito divulgado o que efetivamente ocorreu, mas uma tentativa ou um ataque que chegou a se concretizar no Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições municipais. Então, essa virtualização do judiciário, não só dos processos, mas dos serviços que nós prestamos, balcão virtual, audiências por videoconferência, julgamentos de tribunais virtuais ou por videoconferência, tudo isso faz aumentar a vulnerabilidade e essa necessidade do judiciário se preocupar também, e, na verdade, o que já acontecia, mas aumentar a sua preocupação com a segurança da informação e agora também com a proteção dos dados pessoais que estão ali diariamente, chegam e aumentam essa quantidade de dados pessoais sendo informados, tratados nos processos judiciais. E isso depende de vários pontos que trazem dificuldades, como a adaptação dos sistemas eletrônicos na LGPD, as relações do judiciário, do poder público em geral, com terceiros, na realização de licitações, contratos administrativos, prestadores de serviço, terceirizados que trabalham dentro dos órgãos públicos, a capacitação de todas as pessoas que trabalham no judiciário para saber tratar adequadamente os dados pessoais que nós acessamos e realizamos operações de tratamento todos os dias em processos judiciais, administrativos, no atendimento ao público externo e outras situações, e aí envolvendo algumas dificuldades como orçamento de todo o poder público que está congelado já há algum tempo, a necessidade de pessoas capacitadas, né, porque hoje em dia é tudo novo, a LGPD e a proteção de dados é uma matéria nova no Brasil, então nós ainda estamos aprendendo muito com ela, não havia uma experiência anterior de muito tempo específica nessa área, a gente tem algumas matérias relacionadas que auxiliaram a compreender melhor como compliance, direito digital, até o direito civil, o direito à personalidade e proteção da privacidade, mas todas essas matérias, junto com o direito administrativo, o direito do consumidor, vão se entrelaçar e ser aplicadas junto com a proteção de dados, que tem um aspecto objetivo, que é o de incidir sobre qualquer relação jurídica subjetiva que tenha dados pessoais, que tenha atividade de tratamento de dados pessoais. Então, isso exige um esforço muito grande, uma capacitação e uma inclusão, uma alteração da cultura organizacional para que todos tenham essa preocupação e trabalhem pensando de forma preventiva na proteção de dados pessoais. Daí eu sempre lembro aquela associação do Clive Hamby, que é um matemático inglês, que disse aquela famosa frase de que os dados são o novo petróleo, né? Mas aí ele complementa dizendo que eles só têm valor se forem refinados, se forem tratados, né? Tanto os dados quanto o petróleo. Da mesma forma que o petróleo, quando o dado vaza, ele não volta para o lugar. Então, nós temos que pensar de maneira preventiva sempre para evitar que ocorram incidentes com dados pessoais, porque uma vez ocorrido algum tipo de incidente, não tem como voltar ao estado jurídico anterior. E aí o judiciário tem se desenvolvido aí também nessa área para não só trabalhar e pensar em proteção de dados pessoais na análise de processos de litígios entre pessoas com conflitos sobre incidentes, mas o próprio judiciário também como um controlador de dados pessoais e tendo o dever de atuar de forma preventiva, com boas práticas, com segurança da informação, para evitar que ocorram incidentes com dados pessoais armazenados, tratados de alguma forma, né? De alguma forma tratados pelo Poder Judiciário. Doutor Oscar,
Sobre essa questão de construir essa jornada, né, para aquela instituição que ainda não conseguiu se organizar bem, né, porque na verdade a gente vê uma série de instituições com iniciativas, mas às vezes até a estratégia descolada da área de tecnologia, e que é mais difícil, né, conduzido pela área de negócio, mas o que a gente vê é poucas instituições conseguiram construir uma estratégia com uma liderança conduzindo isso de forma estratégica, alguém na área de operação para fazer isso acontecer, principalmente, né, envolver a área de tecnologia. Então, qual, no seu ponto de vista, é o gargalo para construir uma jornada que tenha efetividade? Um dos problemas é a necessidade de continuidade, né? Nós temos no judiciário algo que eu acho que dificulta mais do que, por exemplo, no executivo, seria algo até semelhante com o legislativo, mas no legislativo não necessariamente há algum tipo de interrupção, que é a troca de gestão a cada 2 anos, né? Então, como os tribunais a cada 2 anos têm a modificação de gestão, isso sempre gera o risco aí de algum tipo de interrupção. Então, acho que é essencial, o primeiro passo aí é de termos pessoas envolvidas nessa instituição de uma cultura de proteção de dados pessoais dentro do setor público em geral, que continuem ali independentemente de alteração de gestão e de outras mudanças ocorridas na estrutura interna, né? Acho que aí o exemplo principal que nós temos hoje no Judiciário Brasileiro é a da desembargadora Denise Francoschi, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi a primeira encarregada designada pelo Tribunal no Brasil, que conseguiu já nos últimos 2 anos, um pouco mais, fazer um trabalho que é modelo exemplar para todos os tribunais do país. Eu acho que esse tipo de trabalho que precisa ser feito dentro de cada organização para adequação ao LGPD, não só pensando na adequação ao LGPD, mas trabalhando em conjunto com segurança da informação, com TI, com essa criação, desenvolvimento da cultura de proteção de dados, é um trabalho constante e diário, que não basta apenas capacitar, treinar, implantar, mas há a necessidade de acompanhamento constante e, ao mesmo tempo, de atualização constante, porque, como nós estamos falando, apesar de a LGPD se aplicar ao meio físico, digital, ao offline, ao online, principalmente as mudanças ocorrem com uma velocidade muito grande no meio digital e a adaptação e essa necessidade não só de criação, de manutenção e de permanência da cultura de proteção de dados é um trabalho que precisa ser revisto e atualizado diariamente. Hoje em dia até, né, não dá mais nem para falar em uma divisão entre meio digital e meio físico, porque há uma interação tão grande que hoje em dia os dados produzidos no meio físico já são automaticamente coletados e tratados e convertidos para o meio digital e vice-versa também, né? Já se iniciou um caminho contrário de transposição de dados digitais para o meio físico e também para a realização de tratamentos no meio físico. Então, isso é algo que precisa de continuidade, né? Quem começar um trabalho hoje de adequação a LGPD precisa ficar aí por um longo período, independentemente de gestão de pessoas que estiverem comandando a organização, o encarregado, o grupo de trabalho, comissão multidisciplinar que auxiliar aí nessa implantação e verificação e adequação à LGPD, precisa fazer um trabalho de longo prazo. E quais seriam as suas recomendações, assim, no sentido de ajudar aqueles líderes que querem construir uma estratégia que possa levar no bom caminho, assim, que consigam, porque isso não é um trabalho de curto prazo, isso não é imediatismo, isso precisa ter institucionalizado, né? Tem que trabalhar a cultura, inclusive a cultura de dados das pessoas, porque depende muito de educação. Então, se eu pudesse dar 3 dicas para que os líderes de instituições que querem construir isso, inclusive alguns que estão se preparando para assumir, aí a gente tem no final do ano
vários tribunais com eleição, a partir de janeiro de 2022, uma série de tribunais já mudando, então todo mundo que vai assumir aí já tem esses desafios e a LGPD, sem dúvida nenhuma, é um deles, né? Eu acho que o primeiro ponto pode ser o que eu acabei de falar sobre a necessidade de continuidade, de ter uma equipe aí pensando a longo prazo, não uma equipe que vai mudar a cada 2 anos, mas que vai ficar ali por 4, 5, 10 anos para se fazer um trabalho que possa perdurar dentro da organização. Em segundo lugar, eu acho que a capacitação, né, de fazer essa adaptação do público interno, né, de colaboradores, servidores, empregados, terceirizados. Isso é fundamental, isso não pode deixar de ser feito, esse treinamento. Desde a pessoa que atende na portaria, que vai ter acesso ali ao cadastro das pessoas que entram e saem todo dia, seja do órgão público, seja de um condomínio, de um prédio fechado, até o dirigente máximo da organização precisa ser treinado e capacitado para pensar, né, principalmente de forma preventiva, nas práticas diárias que todos nós temos em nossas rotinas, em nossas atividades, para que seja automática essa conformidade, essa preocupação anterior, né, com a proteção de dados pessoais. E eu acho que, em terceiro lugar, também, que nós sempre podemos fazer é seguir os bons exemplos, né, que se chama aí no setor privado de benchmarking, e não só o setor público já se aproveitar do que é feito, né, seja no exterior, seja já no Brasil, já de forma anterior, né, pelo setor privado, na adequação à lei de proteção de dados de outros países, e a gente não precisa ir muito longe, não precisamos falar em União Europeia, ou Estados Unidos, ou outros países. Nós temos aqui 2 vizinhos, a Argentina e o Uruguai, que já têm leis anteriores e consolidadas, uma cultura mais consolidada de proteção de dados, e também dentro, falando no judiciário, dentro do próprio judiciário, algo que pessoalmente me preocupa é essa existência de atos de tribunais regulamentando a LGPD de forma diferente. Eu acho que nós não precisaríamos, né? Acho que não é o ideal nós termos já no início, né, já na largada, regras diferentes, seja em tribunais, em órgãos do Ministério Público, para a aplicação da mesma lei ao setor público. Então, eu tenho defendido aí que a necessidade, seja do CNJ, seja dentro da Justiça Federal pelo Conselho da Justiça Federal, ou os órgãos aí relativos de cada ramo do judiciário, mas acho que especialmente o CNJ, para que a gente tenha uma uniformização na adequação interna, principalmente, do Poder Judiciário à LGPD. E aí nós podemos aproveitar o que já funciona, né? Nós já temos alguns tribunais, eu falei do TJSC, o Tribunal de Justiça de São Paulo também é um outro exemplo de liderança e de boa condução nessa área. Acho que nós podemos aproveitar onde já se iniciou de forma antecipada a adequação à LGPD, talvez pegar esses modelos e seguir esses modelos e adequá-los aos outros tribunais. Muito obrigado, então, doutor Oscar. Eu acho que a gente, se continuássemos aqui mais 1 hora, 2 horas, teria conteúdo para isso, né? Era nesse sentido de buscar as melhores práticas, de buscar como construir uma boa jornada, que a gente vem desenvolvendo uma série de atividades, né? E esse conteúdo também vai auxiliar aí os tribunais. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter ainda muitos momentos como estes, e com painéis e debates nos eventos. A LGPD sempre está entre as prioridades, independente do palco, independente de qual instituição anfitriã. Sempre, quem é que pode falar sobre a LGPD? Porque a gente tem esse desafio, aí, essa preocupação de colocar em prática. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Tenho certeza que isso já foi de grande valia aí para os nossos espectadores, as pessoas que assistem, curtem, compartilham os conteúdos do Judiciário Exponencial.
Eu que agradeço novamente o convite, também recomendo aí, o Judiciário Exponencial tem contribuído muito nessas áreas, não só de proteção de dados, segurança da informação, ciência de dados, inteligência artificial, inovação, tecnologia, tem sido muito útil para todos nós e eu tenho aprendido bastante acompanhando os eventos do Judiciário Exponencial. Muito obrigado, doutor Oscar, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição. É um prazer, uma honra contar com a sua presença.